dizer que tu tens total liberdade nesse lugar, Senhor. Espírito Santo de Deus, tu és livre nesse lugar para se mover. Nós queremos declarar, Senhor, que as pessoas que chegaram, as que ainda vão chegar, Pai, que sejam tocadas pelo Teu Espírito, Jesus, nessa noite. Através dos louvores, através da pregação, através da exclamação, Senhor, que cada um sinta o Teu toque, Senhor, que saia daqui diferente, Jesus, e como tu chegou. Ah, Senhor, aqui muitas vezes é casa, Senhor, para as pessoas que nem frequentam a igreja. Eu quero declarar, Senhor, que aqui é a Tua igreja, o Teu povo, Senhor. E que aqui seja também, Senhor, acolhimento para aqueles que estão chegando. Que eles sintam a Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. Aumenta o fogo em nós, Senhor. Aleluia. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na minha ardente, mas peço que Tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, da Tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais te ver. E se eu passar pelo fogo, não temerei, da Tua fumaça de glória eu entrarei, longe dos santos, não sei mais te ver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Só Ele é santo. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver,
diante da majestade de Jesus. Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e dignidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e dignidade.
Amém, irmãos? Podem sentar. Quem nos visita pela primeira vez aqui no Semeadores? Levanta a mão. Primeira vez. Camila, a senhora também, primeira vez. Eu queria pedir que vocês que nos visitam pela primeira vez, por gentileza, fiquem de pé. Só os que estão pela primeira vez. Você também, meu irmão? Glória a Deus por isso. A gente queria dar um abraço especial em vocês. Vamos corpo, assim devemos estar. A mentira, vivendo em amor na família. Eu preciso de ti, querido irmão, precisamos estar ali, querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão. Amém, queridos. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de vocês nessa noite. Sejam bem-vindos. Olha, esse eu preciso de ti, querido irmão, não é da boca para fora não, viu gente? Nós precisamos muito de vocês, porque juntos nós somos um só corpo, corpo de Cristo. Nós somos o corpo cujo cabeça, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele comanda todo o seu corpo. E nós somos esse corpo. Somos membros desse corpo. Membros diferentes. Uns de vocês são dedos, outros são mãos, outros são braços, outros são olhos, outros são bocas, outros são pescoço. Sozinho, um dedo não faz nada. Mas com a mão, ele faz grandes coisas. E essa mão sozinha não faz nada, mas com o braço, com o ombro, com o tronco. E igreja é isso. Igreja, ela não funciona sozinha. Ela, para funcionar, ela precisa que os membros estejam todos interligados. Por isso, da importância de estarmos juntos. Quando o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo instituiu a igreja, Ele sabia o que estava fazendo, lógico, Ele é Deus. Ele sabia que precisávamos estar juntos. Sabe por quê? Quem gosta de churrasco aqui? Levanta a mão, quem gosta de churrasco? Todo mundo gosta, né? Aí vocês devem estar pensando, eu vim assistir uma palestra do semeador, lá vem um gordinho falar de comida. Mas não é bem da picanha que eu quero falar, viu? Eu estou querendo falar do carvão. Aquele carvão que a gente está acostumado a colocar a brasa, a grelha e o churrasco em cima dos espetos, né? Observe que aquele carvão, ele faz aquele fogaréu todo, ele aquece. Mas se você for com a pinça e tirar uma pedra daquela de carvão e tirar do fogo, ela esfria e apaga. Assim somos nós. Se nós formos retirados desse corpo, nós vamos esfriar e apagar. E a gente não pode apagar o Espírito. O Espírito de Deus, ele consiste na comunhão do corpo de Cristo. Então, queridos, é um prazer ter vocês aqui. Eu espero que vocês possam estar com a gente toda segunda-feira. Cada segunda nós estamos aqui trazendo temas diferentes. Cada semana, cada segunda nós estamos aqui jogando sementes preciosas. E essas sementes são as palavras de Deus, que nós jogamos na esperança de que elas germinem e dê frutos. Mas para germinar e dar frutos, elas precisam cair em solo fértil. E nós sabemos que nem todas as sementes germinarão e darão frutos. Nós sabemos, a própria palavra de Deus diz isso.
Mas isso não tem nada a ver conosco. Isso não depende da palavra que o preletor vai trazer. Isso não depende da unção das pessoas que estão aqui. Não. Isso depende apenas do Espírito Santo. É Ele que convence. A nós cabe a missão de jogar as sementes, de cumprir o ID do nosso Senhor e Salvador, de sermos testemunha dEle, levando a palavra dEle, seja em Jerusalém, na Judéia, na Samaria ou nos confins do... Nos confins do... Muito bem. Queridos, e o tema de hoje é um tema muito especial, porque talvez muitos da igreja não tenham compreendido esse tema, mas ele é de uma profundidade imensa. O tema de hoje é a morte da morte na morte de Cristo. Você deve estar perguntando, tanta morte é essa? Pois é. Com a morte de Cristo, Ele mata a morte. E se vocês não compreendem isso agora, vocês vão compreender no final da palestra, com certeza. E para falar sobre esse assunto, eu trouxe um irmão querido, muito querido aqui, colega de seminário. Ele, junto com o Vitor Mesquita, que esteve aqui a semana passada, ele conduz a EBD, a Escola Bíblica Dominical, que se eu fosse vocês não perderia. Todo domingo de manhã, antes do culto, eles passam o Evangelho de uma maneira tão esmiuçada que parece até que é fácil. Você olha assim, mas rapaz, é tão fácil compreender a Bíblia, e eu li e não entendi nada. Mas eles explicam com tanta riqueza de detalhes que se vocês não perdiam. A partir de 8h30. 8h30 eles estão aqui já, tem um louvorzinho igual aos semeadores. É porque o louvor, ele é um momento em que a gente se desliga de tudo que tem lá fora para se conectar com Deus. Então é importante que tudo comece com louvor. E aí então vem a palavra. E ele, junto com o Vitor e mais outros colegas, né? Henrique, Nápoles e Ricardo, eles trazem de uma maneira que, se fosse vocês, não perdia não. É Bíblia pura, explicada pelos meninos aqui que estão afiadíssimos. Então, nosso preletor hoje, queria apresentar a vocês Rafael Ramos. Eu ia dizer Dr. Rafael Ramos, afinal de contas ele é médico, neurologista, mas mais que isso, ele é um homem de Deus. Então eu vou só dizer Rafael Ramos, meu irmão, prazer imenso ter você aqui. Paz, igreja, boa noite. Só ajeitar aqui. Fica à vontade. Só ajeitar a fila aqui, porque o cabelo novo, mas também a memória começa a falhar, tem que preservar, né? Começar a cuidar, qualquer horáriozinho. Vamos assim mesmo. Vou me apresentar novamente. Silvino já me apresentou. Meu Rafael, eu sou marido de Camila, que está comigo, minha companhia, intercessora particular. Pai de três, quem já. Toda vez eu tenho uma oportunidade, estou imitando a minha irmã. Outra vez que eu chego num canto, eu digo logo que eu tenho 3 filhos. Mas, primeiramente, é uma honra tremenda estar aqui no Seminários. Uma honra trabalhar com o meu irmão Silvino. Eu esqueci de uma coisa. Mas a gente, depois você olha, a gente ora por você agora. Vamos estender as mãos para ele. Pai querido, Pai amado, esse aqui teu filho, teu servo, Senhor, que veio aqui trazer a tua preciosa palavra para os nossos corações, Senhor. Faz, Senhor, que nesse momento ele diminua para que tu cresças, Pai. Que nada saia dele, porque o coração do homem é pecaminoso, é corrupto, é enganoso, mas a tua palavra, ela é santa, Pai, e poderosa para mudar vidas. Então, Pai, que ele seja boca tua nessa noite, que possamos receber essa tua palavra e nos alimentarmos dela e voltarmos para casa abastecidos, extasiados e maravilhados, Pai, com essa tua palavra abençoada. E assim nós te oramos, Pai, esteja com o nosso irmão, que o teu Santo Espírito esteja aqui povoando esse lugar e abençoando essa noite, Pai. E assim nós te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora eu vou. Mas queria agradecer a oportunidade, meu convite de estar aqui nos Semeadores.
O perigo é a gente ficar mal acostumado e querer que venha mais. Eita, é para cumprir o como você falou. Mas eu venho, como o apóstolo Paulo chegou aos Coríntios, eu tentei não pensar em outra coisa que não Cristo crucificado. Eu venho ter muito a responsabilidade é grande em trabalhar com o meu irmão Silvinho, com os senadores. Preciso deixar o meu elogio para vocês. Que ministério lindo, rapaz. Você chega aqui, o acolhimento, o louvor, é algo que precisa realmente crescer mais, e principalmente crescer na unção do Senhor, atingir mais gente. E essa é a missão da gente que trabalha com ensino. A gente na EBD, semeadores na segunda-feira, andando casado, andando junto. A gente na EBD com a palavra, estudando o Evangelho, e semeadores com assuntos pertinentes, atuais, às vezes até caprichosos, mas que são importantíssimos para a caminhada da gente. Tudo isso, foco maior, não é somente o conhecimento puro, é a gente amar a Deus, a gente crescer no Senhor, crescer em santidade e sermos alimentados e fortalecidos na nossa caminhada. Mas vamos começar a nossa aula. E eu acredito que vocês tenham ficado um pouco confusos em relação a esse tema, a morte, da morte, na morte de Cristo. Eu também fiquei. Quando eu li esse título, na verdade, esse tema não foi invenção minha, então estou livre da culpa de algo tão confuso. Esse tema é o tema de título de um livro, de um teólogo inglês, que escreveu sobre a cruz de Cristo. A salvação que vem por meio da obra de Cristo na cruz. A morte, da morte, na morte de Cristo. Mas para ver que esse título por si só, falando morte 3 vezes, não é uma coisa caprichosa demais, existe uma passagem na Bíblia que eu queria trazer que é bem pertinente ao tema que a gente vai conversar hoje. Se vocês estiverem com a Bíblia, estiverem com o celular, aplicativo, Hebreus capítulo 2, versículos 14 e 15. Diz assim a palavra do Senhor. Eu vou passar por vários textos, tá certo? Não vou fazer uma exposição como é na EBD. Quem está acostumado, também nos rostos aqui da EBD, não vai ser aquele texto seguido, acompanhando, expondo devagarzinho. A gente vai falar de um tema e eu vou trazer vários pontos. Então, se vocês tiverem interesse depois, anotem a referência bíblica, pesquisem, meditem, que é importante para poder entrar com o assunto na nossa mente, meditarmos e crescermos no conhecimento. A carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos 14 e 15. Vou usar a partir de agora a versão NVI, que é mais fácil para a gente poder compreender a palavra. Portanto, visto que os filhos, que somos nós, são pessoas de carne e sangue, ele, Jesus, também participou dessa condição humana para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a vida estiveram escravizados pelo medo da morte. Morte 3 vezes, na palavra do Senhor. Por ela damos graças a Deus. Ou seja, o tema de hoje, na verdade, embora a gente fale morte tantas vezes, não é um tema mórbido. Pelo contrário, a gente está aqui para falar de vitória. A gente está aqui para falar da vitória de Cristo sobre a morte na cruz. Porque a gente tem que passar, inevitavelmente, para se falar da glória do Senhor, pela sua cruz e pela sua ressurreição. A gente precisa tentar conciliar o ruja ao leão, que a gente cantou, com o cordeiro és do amado Deus, do eterno Deus. E a gente precisa ter em mente de que a cruz de Cristo não é só dele, é também nossa. A gente precisa andar, como o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, estou crucificado com Cristo. Então, meu objetivo nessa noite é a gente estudar um pouco mais sobre essa questão da repercussão da morte de Cristo nas nossas vidas. Para essa vida que é mais do que o que a gente está vivendo aqui, a vida eterna. E nisso a gente crescer, não somente em conhecimento, como eu falei antes, mas crescer no amor, na paixão, no desejo por Jesus, de crescer na presença dele. Para isso, eu vou pegar esse tema, a morte, da morte de Cristo, e dividir ele em 3 pontos. Primeiro, a gente vai conversar sobre a morte. Segundo, a gente vai conversar sobre a morte de Cristo. E terceiro, para a gente poder fechar, a morte da morte, na morte de Cristo. Falando sobre a morte. E o que seria a morte? Você viram, já entregou, eu sou médico, eu não passaria por essa batida. Mas a gente pode definir a morte como uma parada das funções vitais do ser humano. A gente pode chegar na morte de 2 formas. Primeiro, o coração para de bater e a gente para de respirar. Uma parada cardiorrespiratória. Parou. Não funciona mais.
Segunda forma, a gente tem a morte cerebral. O cérebro para de funcionar e se ele para de funcionar, o resto para junto. Essa é a morte física, a morte do corpo. Mas existe uma morte que a Bíblia nos fala, que é uma morte muito mais profunda, que é a morte espiritual. Essa morte é uma morte de falta da presença de Deus. Deus afasta aquela pessoa de forma definitiva e irrevogável. O inferno nada mais é do que uma morte espiritual. É você não ter mais o prazer, nem ter mais a esperança de ter o prazer da presença de Deus. Mas como essa morte entrou no mundo? Vamos voltar lá no começo da Bíblia, em Gênesis. Vamos lembrar. O que Deus mandou para Adão. Adão, não coma do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se você comer, certamente você morrerá. E o que aconteceu depois? A serpente tentou Eva comeu do fruto, deu a Adão comeu o fruto, e a morte entrou nas nossas vidas. Porque Adão era o nosso representante lá no Éden. E mais, não somente na humanidade, a partir de Adão todos morreram, e não foi somente a morte física, porque a gente morre, mas também a morte espiritual. Porque Adão foi separado, afastado do Éden, afastado da presença contínua e íntima de Deus. E a gente vai chegar um pouquinho nas repercussões disso. Essa morte que afetou Adão, que afetou a humanidade, que afetou também todos os seres vivos, porque os seres vivos estão sob o domínio do homem, vem nos acompanhando até hoje. Paulo escreve aos Romanos: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado, a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Logo, a gente aprendeu já aqui que tem uma associação íntima entre infringir a lei, pecar e a morte. Ou seja, se a gente analisar de forma mais profunda, a gente pode morrer de qualquer causa. De câncer, de AVC, de infarto, de infecção, de velhice, o que for. Mas lá no fundo, a causa principal da morte do homem é o pecado. Não digo a questão, eu pequei, por isso ele morreu, ele pecou, por isso ele morreu por castigo. Deus sabe os propósitos dele. A gente vê no Evangelho de João que achavam que aquele paralítico não ia andar porque alguém tinha pecado, ou se ele tinha pecado, mas Jesus diz: não, isso é para mim, é glória, é para a glória de Deus. Mas os propósitos de Deus a gente não entende, mas entende que o pecado trouxe a morte. A morte no sentido físico e a morte no sentido espiritual. E vamos mais para frente um pouco. O pecado gera uma dívida. Como assim? O pecado é infringir a lei. Então deixa de dar para alguém aquilo que aquela pessoa merecia. Quando a gente peca, a gente deixa de dar ao outro o que era devido. Seja com o nosso cônjuge, seja com o nosso filho, seja com nossos pais, com os nossos amigos, com os nossos colegas de trabalho. Mas em essência, o pecado é deixar de dar aquilo que Deus merece. Por isso que a gente ora: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Porque o pecado é uma dívida. E se você analisar profundamente, o pecado tem a raiz em você infringir a lei contra Deus. Lembremos do Salmo 51. Davi pecou, adulterou e matou. Mas ele escreve o Salmo 51 e diz: ele afetou várias pessoas. Mas a essência está nesse versículo: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que era mal aos teus olhos. Deus encharcou a criação de santidade. A santidade faz parte da criação. Fazia. Porque quando Adão caiu e pecou, ele corrompeu tudo o resto. Então, o pecado é uma afronta direta contra a santidade de Deus. E a santidade de Deus não é algo que está em volta de Deus, não. Deus é santo, então a santidade faz parte dele. Pecar é infringir a lei do Senhor e atingi-lo diretamente. É uma rebeldia contra ele, que gera uma dívida. E a gente tem a prática de que, quando a gente tem uma dívida, não é a pessoa que deve que diz quanto está devendo, é o banco. Então, não adianta você chegar para um banco e dizer: olha, eu estourei meu cartão de crédito, mas eu só quero pagar R$10, porque eu não tenho como pagar o resto, não. É o banco que vai dizer não só o que você está devendo, mas os juros e como você vai ter que pagar. Quando a gente peca contra Deus, gera uma dívida. E a dívida precisa ser do tamanho de Deus. Aí você vê o tamanho do problema. Porque o pecado não é somente aquele errozinho que a gente faz. A gente está deixando de dar a Deus o que ele merece, que é a obediência. E quando a gente faz isso, a gente gera uma dívida infinita.
Porque Deus é infinito. Vamos acabar logo aqui, Silvinho? Todo mundo triste, vai para casa. Mas graças a Deus, nosso Deus é um Deus de amor. Ele escreve em Ezequiel: eu não tenho prazer na morte do que morre. Convertei-vos, pois, e vivei. Porque essa vida de morte física e espiritual é a vida de quem está longe no mundo, de quem está longe de Deus. Para quem está longe de Deus, não há esperança. Então, quer comamos, quer bebamos, vamos fazer o que a gente quiser, porque amanhã a gente vai morrer mesmo. Mas para quem está com Deus, quem sabe que Deus é um Deus vivo, sabe que Deus quer nos dar vida e não morte. Sabe que Deus quer que a gente viva uma vida de verdade, não uma vida pela metade, capenga no pecado. Ou é vida, ou é morte. E Ele quer a vida. É assim que Ele fala em Deuteronômio: eu lhe dou o caminho da bênção e o caminho da maldição. Escolha o caminho da bênção, escolha o caminho da vida. É isso que Ele quer. A vontade dEle é que a gente conheça o amor infinito dEle, mas também a sua justiça infinita. Por isso que Ele, antes da eternidade, antes que o mundo fosse mundo, já tinha um plano em sua mente. Um plano para resolver esse problema. Ele não criou isso como uma consequência da queda. Ele não foi o plano B de Deus. Ele já sabia que isso ia acontecer quando Ele criou o homem. Então Deus traçou o seu plano para corrigir esse problema, por amor e pela sua justiça. Como é que a gente vai começar a resolver essa tensão? Já em Gênesis, em paralelo à queda, tem um versículozinho, versículo 21, que diz assim: o Senhor Deus fez roupas de pele e com elas vestiu Adão e sua mulher. Vamos lá. De onde Deus tirou a pele? Ele teve que sacrificar. Então algum animal morreu para que se tirasse a pele e cobrisse a vergonha dos nossos pais, de Adão e de Eva. Então a gente vai já entender que a forma que Deus definiu para que a gente pudesse cobrir a nossa vergonha e nos direcionarmos a Ele é por meio de um sacrifício. Vamos andar mais um pouquinho. Eu vou até pular a questão de Abraão com Isaac e o cordeiro, que a gente pode pular essa parte, é importante vocês saberem, mas eu queria que vocês agora fossem raciocinando comigo no outro livro, em Êxodo, capítulo 12, versículos 12 a 13. Naquele momento o povo de Israel estava cativo no Egito. Faraó não queria deixar o povo ir. Moisés foi 1, 2, 3, junto com Arão várias vezes. Depois de 9 pragas, Faraó endureceu o coração e não vou liberar vocês. Ah não, mas a gente quer só cultuar a Deus no deserto. Deus sabia os propósitos dele. Essa é a conversa de Moisés, mas Deus queria tirar seu povo de vez. Mas Faraó disse: não, vão só os homens, deixa as mulheres e as crianças. Não, vão, mas deixa aqui o gado de vocês. E no fim das contas, ele sempre endurecia o coração e não deixava o povo vir. Deus, por fim, diante dessa situação, define que vai se revelar para aquele povo, e não somente para o povo de Israel, nem para o Egito, mas para toda a humanidade, de duas formas. Em versículos paralelos, a gente vê quem Deus é. Lembra que a gente falou que a vontade dele é revelar para a gente o seu amor e a sua justiça. Versículo 12, do capítulo 12 de Êxodo: naquela mesma noite passarei pelo Egito e matarei todos os primogênitos, tanto dos homens como dos animais, e executarei o juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Vemos o Deus juiz, o Deus executando a justiça. Ele ia tomar pessoalmente a iniciativa de resolver essa bronca e ia matar os primogênitos do Egito. Mas lembremos que no Egito não tinha só o povo do Egito, também tinha o povo de Israel. Porque se a gente lembrar do que a gente vem conversando, desde Gênesis, toda a humanidade, seja egípcio, seja Israel, pecou. Todos pecamos, destituídos estamos da glória de Deus. Então o juízo de Deus ia matar os primogênitos das pessoas e do gado, não somente dos egípcios, mas também do povo de Israel. Mas ele mesmo, em paralelo, já orienta o que fazer, porque ele amava aquele povo, como ele nos ama. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês estiverem. Quando eu vir o sangue, passarei adiante. A praga da destruição não os atingirá quando eu ferir o Egito. E essa é a ideia da Páscoa, é passar por cima. Sangue de quem? Lembra que Deus orientou nessa mesma passagem que fosse sacrificado um cordeiro de 1 ano, sem defeitos, no final da tarde, que o sangue daquele cordeiro fosse pintado nos umbrais das portas.
Quando o Deus passasse com sua destruição, ele passaria por cima das casas. Páscoa, passar por cima das casas que estivessem marcadas com sangue. Deus juiz, eu vou executar. Deus salvador, eu vou salvar. E o que a gente aprende com essa história? Deus, a gente já entendeu que a forma de Deus resolver o problema do pecado humano é por meio do sacrifício. Mas a gente aprende também outra questão. Ele mesmo diz quem é esse sacrifício. Então ele providencia para a gente um substituto e a morte desse substituto. Essas duas ferramentas serão a forma como Deus há de lidar até hoje com o nosso pecado e a morte. Vamos mais para frente. No livro seguinte, Levítico. E a gente vai começar a ver logo no começo. Moisés, vamos começar a organizar esse culto. O povo de Israel já tinha saído do Egito. O povo de Israel já estava no deserto. Vamos treinar esse povo. Era o discipulado de Deus. Levítico era o discipulado. Vamos treinar esse povo que estava acostumado com paganismo, com politeísmo, esses deuses do Egito todo. Vamos ensinar o culto a esse povo. E a primeira coisa que a gente vê em Levítico é as ofertas, os sacrifícios. Tem que parar de ler Levítico, porque já no começo percebe que a oferta disso tem que ser feita desse jeito, corta isso, queima a gordura, queima todo de um jeito. E é assim mesmo. Mas a essência precisa matar um substituto. Pegar esse sangue, colocar na ponta do altar, ou a pessoa que está sacrificando, colocar a mão na cabeça do animal que vai ser sacrificado. 5 tipos de ofertas. Os holocaustos que eram queimados por inteiro, que era o acesso. É como a nossa oração que sobe como incenso a Deus. O cheiro, imagina o cheiro do churrasco que Silvino falou. Aquele cheiro do churrasco, dos animais subindo assim, aquela coisa gostosa. Misericórdia, não sou brasileiro. Quando o gordinho falando de churrasco, não dá certo não. O holocausto é isso, é o cheiro agradável a Deus, junto com o incenso que era misturado. As ofertas de cereais, porque um bom churrasco tem que ter um pãozinho do lado. Deus providenciou isso também. As ofertas de cereais elas acabam sendo acompanhadas junto com as outras e também era uma ferramenta para os pobres, que não tinha às vezes o gado para poder sacrificar, levando farinha de boa qualidade, um azeite, misturado, fazia um pãozinho, um bolo e colhia junto com a carne, junto com os sacerdotes. As ofertas de comunhão, que é a origem de hoje nós temos nosso momento de comunhão, do mesmo pão e do mesmo vinho. Naquele momento, em Levítico, as ofertas de comunhão, os animais eram sacrificados e o sacerdote comia junto com a pessoa que sacrificou. Mas também tinha as ofertas pelo pecado e pela culpa. Pelo pecado, pela transgressão cometida contra o tabernáculo, pela culpa, para tirar a violação contra as coisas sagradas. Mas independente desses tipos todos de sacrifício, que você pode ler em Levítico, parece que a pessoa tem que levar o bicho para ser sacrificado, comprando a salvação. Na verdade, tem quem diga que o Antigo Testamento era um período de obras, e agora, com Cristo, o Novo Testamento é uma época de graça. Mas vamos mais fundo, vamos raciocinar. A gente tem uma dívida do tamanho de Deus para pagar, que é o pecado. Animal, sangue de bicho, vai aplacar essa dívida? Não. Por isso que tem que sacrificar um animal, tem que sacrificar o dia todo dia, toda semana, todo mês, nas festas tinha mais ainda, uma vez por ano, no dia da expiação, tem que sacrificar o cordeiro. Ou seja, por mais que se sacrificassem animais, no fim das contas, primeiro, não era o ato de sacrificar, a obra que ia gerar o perdão, mas a fé da palavra de Deus, que ele disse que se você sacrificar aquele animal, somente para minha graça, porque eu sei que sua vida é muito maior do que isso, somente pela graça, eu vou lhe perdoar. Davi expressa muito bem isso no Salmo 51, quando ele fala assim: não te deleitas em sacrifícios, nem se agradas em holocaustos, senão te daria. E olha que Davi era rei, o que ele tinha era bicho para poder sacrificar. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Ou seja, isso é Antigo Testamento. É graça do começo ao fim. E eternamente. E aí a gente pensa, animais não podem suprir a dívida da gente. O problema está resolvido temporariamente. Mas aí a gente vai entrar no segundo ponto. Estudamos agora sobre a morte e a forma como Deus lidou com essa morte.
Mas tudo isso que a gente conversou, era somente uma sombra. Era algo que estava anunciando algo maior. E aí a gente vai entrar no segundo ponto. Lembra do tema? A morte de Cristo. Estudamos a morte. Agora nós vamos estudar a morte de Cristo. Vamos lá. O homem pecou. No mínimo, a dívida tem que ser do tamanho do homem. Então a gente já sabe que animal não vai resolver esse problema. Mas o homem pecou. E a gente sabe que, na parte do Levítico, que os sacrifícios têm que ser sem defeito. Não podia ser um animal que tivesse um defeito. Tem que ser um animal perfeito. Mas o homem pecou. O homem é perfeito? Somos perfeitos? Cada um sabe o que tem. Com o pecado habitando dentro da gente, está trabalhando a vida da gente todo dia, toda hora, todo instante. Nós não somos perfeitos. A gente pode se dar pelos outros para Deus, para satisfazer a nossa dívida? Não. Mas se a gente esticar um pouquinho mais esse pensamento, eu tenho uma dívida do tamanho de Deus. Qual o tamanho do meu pagamento? Deus. Não é verdade? Então somente Deus poderia pagar a dívida dele mesmo. Na verdade, a dívida que o homem tinha com ele. Então, Deus tinha duas opções. Ele deixava nós irmos todo mundo para o inferno, ficar longe dele. Mas isso não condiz com o seu amor. Então, a partir do momento que ele decide salvar a gente, só existe uma forma: ele se sacrificar. Por isso Deus, Pai, desde a eternidade, escolheu seu Filho unigênito para encarnar, virar um de nós. Homem 100%, como a gente, mas Deus 100%, como Filho de Deus. E ele seria o substituto. Lembra que a gente falou que tem que ter um substituto? E tinha que ter a morte desse substituto. Consequentemente, Cristo veio como nosso substituto para morrer por nós. E foi assim que ele veio ao mundo. Nasceu em Nazaré, enfrentou a pobreza, as responsabilidades, o lidar com a família. Provavelmente o pai morreu cedo, ele era cuidador da sua casa, dos seus irmãos, da sua mãe. Sofreu. Ele era um gente como a gente. Quem olhasse Jesus achava que ele era um carpinteiro, só trabalhando, e ficava percebendo. Tanto quando ele foi pregar depois de um tempo em Nazaré, oxe, esse não é o filho de José e Maria? A gente conhece ele como gente da gente. Mas o primo dele, João Batista, veio antes dele como um arauto. Aquele homem que ia na frente do rei para anunciar: olha, o rei está chegando. Antigamente tinha isso. Esse João Batista sabia exatamente o que ele viria fazer. E aí a gente lembra da música. João Batista anunciou para Jesus, quando ele passou assim: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que Jesus vinha não como um Messias guerreiro, embora teve um momento de dúvida na sua prisão, mas sabia que Jesus vinha para morrer pelos nossos pecados. E Jesus tinha plena consciência disso. Plena consciência de que ele libertaria aquele povo, não de Roma como todo mundo estava esperando, mas sim, que ele libertaria a nós, toda a humanidade, de uma escravidão muito maior. A escravidão do pecado e a escravidão do medo da morte. Porque Jesus era o Cordeiro de Deus. Lembra que a gente conversou sobre Êxodo? Um cordeiro de 1 ano deveria ser sacrificado. Seu sangue coberto ia cobrir as portas e a morte ia passar por cima. Deus providenciou um cordeiro para a gente, para morrer. Com o sangue dele, a gente pode cobrir os umbrais do nosso coração para que a morte não nos toque. Além disso, ele era o sacrifício perfeito, porque ele era um homem e ele era Deus. Sendo um homem perfeito, agora sim, ele pode representar a gente. Mas sendo Deus, ele tinha a capacidade em sua alma, a potencialidade de satisfazer a dívida gigantesca, infinita que a gente tem. Isso é justo? Um homem representar os outros? Vamos lembrar que Deus é a essência da justiça. Ele é a justiça. Então o que Deus diz que é justo, será justo. Então foi Ele que definiu isso, porque foi Deus que ofereceu a Cristo como sacrifício para propiciação, ou seja, para aplacar a sua ira mediante a fé, pelo seu sangue demonstrando a sua justiça. E era preciso tanto, lembra que a gente sabe da dívida que a gente tem. Então sim,
era necessário. Mas mais ainda, muito mais do que um sacrifício na cruz, Deus estava ali, mostrando o seu amor. Deus demonstra seu amor por nós. Como? Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Romanos 5:8. E aí a gente vai fazer um parênteses, porque a morte de Cristo, a gente está falando disso, a gente não pode deixar de pensar nessa morte. Porque qual é o problema? Às vezes a gente está lá, passando pela Quaresma, passando pela Páscoa, a ver a cruz, mas é algo que incomoda a gente, a cruz. Ele pulou para a ressurreição, ressuscitou, ele vive, ele reina para sempre. Mas a gente não pode deixar de enxergar na cruz duas coisas que a gente vem conversando essa aula toda. O amor de Deus, como ele nunca mostrou, e a justiça de Deus, como ele nunca mostrou. Porque Jesus tomou as vestes do servo sofredor de Isaías 53. E a gente pega um versículo aqui para tomar para a gente, para a nossa cura, mas deixa de enxergar um detalhe. A palavra diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. A gente ora: Senhor, tu levaste contigo as doenças, tu me curaste com tuas pisaduras. Mas a gente lembra que foram as nossas transgressões que cravaram Jesus na cruz. O cravo que furou a mão de Jesus, que furou os pés de Jesus por as nossas transgressões. Lembremos, ele foi esbofeteado, ele foi flagelado. Lembra do chicote que tinha aquela pontinha? Cravava na pele. Quem viu o Paixão de Cristo lembra? Ele arrancava a pele. Esse homem que perdeu o sangue recebeu uma coroa de espinhos. Todo mundo acha aquele anelzinho bonitinho, mas era na verdade uma touca de espinhos, cravando e furando a pele, e levando, como a palavra diz, paulada na cabeça, com aqueles espinhos cravando o seu couro cabeludo. Depois colocaram uma haste, uma barra de madeira para ele levar durante todo o caminho, que ele já não tinha nem força, caiu 3 vezes, feriu o joelho, precisou de ajuda. Deitaram ele no chão, cravaram seus punhos. Alguém já teve uma doença chamada síndrome do túnel do carpo? Ou já viu falar de uma doença que dá uma dormência na mão? Imagine isso. Muito maior é o que Cristo sofreu, porque a furada do cravo era exatamente em cima desse nível. Os cravos furando os pés. E Jesus ficava com aquela posição desconfortável. Quando ele ficava assim, tinha uns espasmos nos braços, cãibra, não conseguia respirar. Aí jogava o pé perfurado para cima para respirar. Mas cansava, porque ele não tinha apoio no pé. Então ele cedia e ficava roçando as costas dele, feridas naquela madeira dura. Lembre que isso foi de 9 da manhã até meio-dia, que foi quando as trevas chegaram. Então imagine o calor que ele estava. O grito dele de sede é justificado. E para completar tudo, quando morreu, ainda foi furado no peito, o lado direito, onde saiu água e sangue. Isso a gente vê fisicamente, vê o emocional dele: abandonado pelos discípulos, humilhado, esbofeteado, cuspido, despido, porque para um judeu ficar nu, ou ficar pelo menos com as roupas íntimas, é algo humilhante, rejeitado pelo próprio povo, porque ele vinha e ele queria cuidar como se fosse uma galinha cuidando dos seus pintinhos. E além disso, ele tomou sobre si os nossos pecados. A gente cantou: ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Ora, o pecado chegou nele. Imagina você ter que conviver na sua casa com alguém que você não gosta, só pela graça. Imagina Cristo lidando com o pior inimigo dele, que é o pecado. E ele nunca levou isso antes. Mas, além disso, a gente vê que espiritualmente ele sofreu. Porque o Pai pegou seu cálice de ira e virou sobre ele. E essa foi a morte de Cristo. Mas ele também foi um sacerdote. Lembra que a gente falou sobre o sacrifício e sobre o sangue? Mas ele estava no controle de tudo. Porque ele se entregou. Para o crucificado, ele morreu rápido demais. Mas ele só morreu quando a última gotinha da ira de Deus caiu sobre ele. E ele falou: está consumado, está pago, resolvido. E aí a gente junta tudo isso que a gente conversou, da morte e da morte de Cristo. E pensa, dia após dia, todo sacerdote
apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca podem remover pecados. A gente já pensou sobre isso. Mas quando este sacerdote Jesus acabou de oferecer para sempre um único sacrifício, ele assentou-se à direita de Deus, porque agora não precisa mais de sacrifício. É por isso que vocês não veem aqui na Trindade um altar para sacrificar animais. Porque o único sacrifício suficiente, foi Cristo. O sangue precioso dele pagou a nossa dívida. Aquela dívida que a gente viu que era do tamanho de Deus, está paga. Como diz em Colossenses, cancelaram a dívida da gente. Na verdade, a dívida foi cancelada pelo sangue de Jesus. E ele subiu aos céus, reina, e é um sacerdote que está intercedendo desse jeito por nós, eternamente. Eternamente. E é por isso que a gente agora pode ter coragem. Porque a morte impedia que a gente chegasse a Deus. E porque Deus veio a nos socorrer por meio de Cristo. E ele subiu aos céus. Tem um da gente lá que deixou a porta aberta e pediu para a gente entrar. E a gente viu a morte da morte, e agora a morte da morte, na morte de Cristo. Porque apesar desse texto todo que a gente vem refletindo ser pesado, o motivo disso tudo é a alegria. E eu quero mudar esse tema agora, de uma vez por todas. Porque é a vitória de Cristo sobre a morte, nos dando vida. A vida de Cristo vencendo a morte e nos dando vida. E a prova disso é que ele ressuscitou ao terceiro dia. Cristo ressuscitou porque não era nem para ele ter morrido. Ele era santo, puro, perfeito. O salário do pecado. Mas ele pecou. Ele merecia morrer. Então, vamos ressuscitar. Outra, ele morreu pelos nossos pecados. Ele foi aceito como um sacrifício perfeito. O Pai aceitou? Aceitou. Eu vou ressuscitar ele como prova disso. E não só ressuscitou, mas também ele nos deu essa vida. Ele abriu essa porta para a gente. Quando Cristo entregou o seu corpo, o chão tremeu, o véu rasgou e o caminho para os céus está aberto para a gente. Para que a gente possa viver aquilo que ele disse para a gente. Eu vim para que tenham e vida em abundância. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. O Cordeiro de Deus entregou-se, entregou o pecado do mundo, entregou-se por nós, para nos dar vida. E essa vida vem com várias bênçãos, não é só viver. Porque viver por viver, é algo muito abstrato. Vamos pensar nisso de forma prática. Primeiro, pela fé, o que a gente conquista através dessa vitória de Cristo na cruz, dessa vida eterna? Porque a gente já pode gozar dela agora. Esse é o Evangelho. Cristo pagou os pecados, está pago. E como é que eu posso tomar isso? A fé, crendo na obra de Cristo. Que bênçãos são essas que a gente pode já gozar de hoje? Existe um termo chamado propiciação. É um termo estranho, mas é necessário que a gente saiba. Porque Deus tinha uma ira dele apontada assim, em cima da gente. Mas quando Cristo nos cobriu, como foi na Páscoa, essa ira foi desviada. Nós fomos justificados. A gente era pecador, digno de condenação. Cristo passou na frente do tribunal e disse: eu tomo essa cruz que ele merece. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Somos justos diante de Deus por causa de Jesus. Éramos escravos do pecado, presos nas fortalezas de Satanás, caindo nos mesmos pecados, agindo do mesmo jeito, todo o tempo, toda hora, todo instante. Mas Cristo veio como um redentor, o libertador, para tirar o povo, como estava o povo de Israel no Egito. O seu povo, ele nos salva, quebra as nossas correntes, quebra as nossas cadeias, destrói as nossas fortalezas para nos salvar, nos tirar da prisão do pecado e nos dar liberdade. Liberdade de vida. E uma liberdade que tem outra vantagem, que estamos reconciliados com Deus. Deus está irado com a gente, mas Cristo pagou o preço da ira. Tem motivo para Deus estar irado conosco? Se tomarmos essa bênção pela fé, estamos reconciliados com Deus, temos paz com Deus, por meio de Cristo Jesus. Mas vamos pensar, Adão tinha paz com Deus antes de cair, concorda? Mas ele era uma criatura. Somos mais do que isso. Mais do que pais, por meio de Cristo, nós somos filhos. Talvez se Adão não tivesse caído, tivesse passado pela prova, ele pudesse ter ganhado esse status. Mas a gente é filho de Deus adotado. Cristo era unigênito,
tornou-se o primogênito de vários irmãos, que somos nós. Entramos na família de Deus, recebemos o nome de Deus nas nossas vidas. Nós somos pessoas da família de Deus. E a prova disso é que Deus nos dá uma herança. Por quem faz parte de uma família, claro, em muitas situações, naquela época tinha muito isso, recebe uma herança. E Deus já é tão bom que nos dá um pedaço dessa herança para a gente viver agora, que é o Espírito Santo. Dizendo para a gente no nosso coração que nós somos filhos de Deus. E a gente vai viver sozinho? Não. Porque a partir do momento que a gente morre com Cristo e a gente ressuscita com Cristo, a gente está com Ele para sempre. Estamos unidos com Cristo. Unidos de forma mais íntima, de forma tal que a comparação que a Bíblia traz é um homem e uma mulher casados. Unidos em uma só carne. Não é isso? Mas a união do crente com Cristo é muito mais profunda. Ao ponto de você acordar, dormir, sonhar, respirar, trabalhar, viver, e Cristo está vivendo por você. A ponto de você fazer parte de um corpo, que é o corpo de Cristo. Você está dentro de Cristo. Sua vida está guardada com Ele nos céus. Morremos na cruz para vivermos eternamente com Ele. E já de agora, assentados nas regiões celestiais. E isso vem com autoridade, porque Deus, por meio de Cristo, nos deu a autoridade de sermos chamados filhos de Deus. Mas a maior das bênçãos é a vida eterna. É a vitória de Cristo sobre a morte. Nós agora, em vez de sermos mortos espiritualmente, nós somos vivos para sempre. Mas a gente morre, a menos que Cristo volte no meio do caminho. Não é verdade? Mas, como diz o nosso arcebispo Dom Paulo, para o crente, a morte não é o ponto final. É apenas uma vírgula. Como Paulo fala, viver é Cristo, porque estamos unidos com Ele. Morrer é lucro. É bem que eu queria estar com Ele, mas eu vivo essa vida por vocês. É como Paulo diz. A morte, por meio de Cristo, morreu para que todos os inimigos da humanidade caíssem por terra. E Paulo escreve aos Coríntios, porque a concretização dessa vida acontecerá lá no fim, quando ressuscitarmos por completo para vivermos com Deus. Quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão. Incorruptíveis nós seremos transformados. É necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, o que é mortal de mortalidade. Mas quando isso acontecer, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída na vitória. E aí a gente vai poder falar da morte como se fosse uma zombaria. Onde está a morte da tua vitória? Onde está a morte do teu alegria? Porque por meio de Cristo, quando a gente ressuscita, nas nossas vidas vamos expor espiritualmente. E na vida eterna, com Ele no fim, a morte não nos toca mais. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Cristo Jesus. É isso que consiste as bênçãos da morte, na morte de Cristo. Porque no fim das contas o que importa mesmo é a vida eterna. E João escreve no seu Evangelho o que Cristo fala do que é a vida eterna. Quem lembra? A vida eterna é conhecer o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo, a quem enviasse. A morte nos impedia de conhecer a Deus. A vida eterna nos permitiu termos intimidade com esse Deus. Espero que essa exposição comprida, densa, tenha sido importante para a gente. Que leve a gente à reflexão, que enche a gente de amor por Jesus. Nos encha de esperança, porque a morte é morte. A gente vive, porque a gente vive como se fosse um zumbi de Walking Dead daquele seriado. A gente é vivo, minha gente. Somos crentes, vivos no Senhor. Nós podemos glorificar a Deus, viver com alegria, para a alegria do Senhor. Gratos por esse favor que a gente não merece. E que isso também sirva de alimento para a fé da gente quando ela vacilar. Justamente nesses momentos tão difíceis em que tudo quer conspirar para tirar a centralidade de Cristo na vida da gente. E uma última palavra. A gente cheio de amor, a primeira coisa que a gente quer é seguir Jesus. Não é verdade? Mas o que é que ele nos diz? Se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga. E aí fica a reflexão.
estamos tomando das nossas cruzes diariamente? Estando nos abrindo mão do nosso velho homem, crucificando ele, para vivermos a vida nova que Deus morreu para nos dar? Cristo tomou a sua cruz por mim e por você, por amor. Que a gente possa ter a disposição de tomarmos as nossas cruzes e seguirmos Ele com alegria. Para que a gente possa cantar que nem aquela música: Senhor, amo a mensagem da cruz, até morrer irei proclamar, levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Amém. Amém. Meus irmãos, olha, essa parte agora é a parte que todo mundo gosta, de tirar dúvidas, né? Porque, diferentemente de um culto, a gente não tem como parar o pastor lá no púlpito e dizer: pastor, não entendi não, explica aí direitinho. Mas aqui a gente tem essa oportunidade, né? A dinâmica dos semeadores permite isso. E aí a gente vai aproveitar essa oportunidade para tirar dúvidas sobre a pré-eleição. Então, como se diz numa cerimônia de casamento, fale agora. O cálice vai dizer: não, o cálice não, mas fale agora. Amém, queridos? Então, quem quiser só levantar o braço e pedir a palavra, um ali, outro ali. Vamos para o senhor primeiro.